Queridos, saudações de paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós voltamos aqui para mais uma aula dos profetas menores e hoje nós vamos falar sobre Obadias. Essa aula vai ser certamente muito produtiva, por isso pega aí sua caneta, seu lápis, seu caderno, né? Seu papel para anotação, e você que acompanha comigo pelo livro, nós estamos na página 55 para falar sobre o profeta Obadias hoje. Tenho certeza que a nossa aula vai ser produtiva e abençoada, tá bom? Vamos fazer aquele período de oração pedindo a bênção do Eterno, que o Eterno ilumine o nosso caminho, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesse momento quero colocar-me diante do Senhor, apresentando ao Senhor mais uma aula, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa cumprir Tua palavra sobre nós, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria e conhecimento para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos instrui com Teu Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula hoje de Obadias, né? Página 55, você que está com a apostila, papel, caneta na mão, vamos fazer as nossas anotações e vamos poder ser abençoados para a glória do Senhor, ok? Vamos lá, em nome de Jesus, Deus seja louvado, né? E para sempre seja louvado. Nós vamos perceber que esse livro é um livro bem curto, mas que tem um contexto muito importante quando nós falamos sobre os profetas menores. Quero lembrar para você que quando nós temos a ideia dos profetas menores, não estamos falando de profetas que teve menor importância, mas sim de profetas que profetizou em um período menor de tempo, né? Ou seja, o seu compilado de escritos é um compilado menor. Entre esses 12 profetas, que os judeus chamam de o livro dos 12, está Obadias, né? E é sobre ele que nós queremos falar nessa noite. Primeira coisa, o autor do livro é Obadias. Qual é a data que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito cerca de 840 a.C. Qual é o tema do livro? O juízo sobre Edom, o juízo de Edom, né? Quais são as palavras-chave do livro? O dia do Senhor, são palavras-chave desse livro. E qual é o versículo-chave? O versículo-chave se encontra no versículo 15 de Obadias. Versículo 15, nós vamos ler para você poder gravar, que diz o seguinte: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Nós vamos perceber que o livro de Obadias é apenas um capítulo, então esse livro, o nosso estudo hoje, é um estudo bem breve, né? Bem enfático e bem pontual, para que a gente possa aqui trazer as características deste livro. Então vamos lá. Esse livro foi escrito para revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas, por terem se regozijado com o sofrimento de Judá, e também para entregar a palavra do juízo divino contra Edom, né? Obadias profetiza o resultado final da atuação de Deus. Para os edomitas, destruição, e para Israel, livramento no futuro dia do Senhor. Então, nós encontramos aqui pelo menos dois propósitos pelos quais Obadias vai profetizar e pelos quais esse livro foi escrito, né? O primeiro é para revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas, porque eles se regozijaram do sofrimento de Judá. Então, os edomitas se alegraram com a dor, com o sofrimento, com a angústia de Judá, e agora Deus vai fazer sobre eles, vai trazer sobre eles a sua ira, o seu juízo, né? Então, o primeiro objetivo do livro é falar sobre o juízo divino contra Edom, né? E o segundo objetivo do livro é para falar sobre o livramento que o Senhor daria em um futuro dia do Senhor a Israel. Quando eu olho para o livro, eu tenho uma visão panorâmica desse livro. E qual é? Obadias possui
duas sessões principais. A primeira sessão, do versículo 1 ao 14, Deus expressa, através do profeta, sua ardente ira contra Edom e exige deste uma prestação de contas por sua soberba, originada de sua segurança geográfica e por ter se regozijado da derrota de Judá. O juízo divino vem sobre eles. Não há nenhuma esperança da comutação da pena. Nenhum convite é feito para se arrependerem e voltarem ao Senhor. Serão exterminados para sempre. Olha que coisa interessante isso aqui. Obadias, ele trata pontualmente sobre o juízo divino sobre Edom. Do versículo 1 ao versículo 14, ele vai ser muito enfático nessa primeira sessão sobre o juízo de Deus, como Deus exterminaria os edomitas, por causa da soberba dos edomitas, por causa que eles se achavam autossuficientes por causa da sua geografia, porque eles haviam se regozijado da derrota de Judá. É interessante que o juízo divino para os edomitas não os dá uma pena menor ou uma oportunidade de arrependimento, sabe? Na verdade, não há aqui um chamado ao arrependimento, não há aqui um chamado a eles se voltarem para o Senhor, não há nada disso. Pelo contrário, o juízo é determinado, eles seriam exterminados sobre a face da terra e exterminados para sempre. Olha o que diz o versículo 10 de Obadias, olha o que diz o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Olha isso, o versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Ou seja, Jacó aqui é a expressão usada para falar sobre Israel, e por causa de tudo que eles fizeram contra Israel, Deus os exterminaria para sempre. Esse livro ele tem um tema, e o tema está muito explícito, é muito claro, né? É muito claro, uma leitura simples do livro, um livro pequeno, eu até convido você para ler, uma leitura simples denota a clareza do tema, né? Que é o juízo de Edom, né? Então o tema, o livro, o escrito, a profecia fala pontualmente sobre o juízo de Edom. Todas as nações serão julgadas no dia do Senhor, versículo 15 e 16. A gente vê isso na sua segunda sessão, né? Sobre essas nações que seriam julgadas. Se na sessão 1 o foco é Edom, na sessão 2, né, na segunda sessão, refere-se ao dia do Senhor, quando Edom será destruído juntamente com todos os inimigos de Deus, ao passo que o povo escolhido será salvo e o seu reino triunfará. Então, olha, antes da gente entrar aqui no tema, eu estava me perdendo aqui sobre a segunda sessão. Se na primeira sessão, do versículo 1 ao versículo 14, o profeta é muito enfático a respeito da consequência das atitudes de Edom, e por conta disso o Senhor os exterminaria. Não há um convite para o arrependimento, pelo contrário, não há um convite para que eles se voltem para Deus. Não, o Senhor determina o juízo pela boca do profeta Obadias. Na segunda sessão, esse juízo é um pouco mais alargado, dizendo que esse juízo não seria apenas para Edom, mas para todos os inimigos de Deus, para todos os inimigos de Israel, né? Ao passo que o povo escolhido, que é o povo de Israel, esse reinará, este triunfará, né? Então quer dizer, mesmo diante de tudo que Israel viveu e passou, e até mesmo dos seus erros, Deus agora lhes fará reinar e lhes fará triunfar, né? E aí só depois nós entramos na questão do tema do livro, né? Que é o juízo de Edom, aonde no versículo 15 e 16... Deus fala da destruição de Edom no dia do Senhor e também fala da destruição dos seus inimigos, né? A Palestina será de Israel no dia do Senhor, né? E aqui o texto cita a Palestina, né? Que até os dias de hoje há embates naquela região de Israel, né? Naquela região da Filistina ou da Palestina, né? Até os dias de hoje há embates.
e nesse período já havia muitos embates ali, mas deixa-se bem claro que aquele território, que aquela região, no dia do Senhor pertenceria a Israel, versículo 19 e 20, e toda a terra será do Senhor no dia do Senhor, versículo 21. E aí o Senhor governará não só Israel, não só a Palestina, mas ele governará toda a terra. O castigo de Edom é por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, versículo 10, ou seja, o castigo de Edom é por causa da violência feita a Israel. A narração do profeta mostra o requinte de crueldade com que afligiram e tentaram exterminar seu irmão, seriam traídos pelos aliados, falhariam-lhes o conhecimento e até mesmo os valentes ficariam atemorizados, sem saber o que fazer, versículos 7 e 9. O profeta usa as seguintes palavras: e serás exterminado para sempre, versículo 10. A partir do versículo 15, Obadias inclui outras nações inimigas de Israel no juízo de Deus. Todavia, Edom continua sendo o alvo do livro, versículo 16. O termo Israel nos profetas tem dois significados. Somente o reino do norte, o povo escolhido de Deus, abrange os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente sempre precisa saber dividir bem isso. Quando nós falamos de Israel nos profetas, nós encontramos dois significados importantes, e a gente vai sempre repetindo isso aqui para que você grave, que Israel foi dividido em duas nações. O reino do norte, que eram 10 tribos, que tinha por capital Samaria, o reino de Israel, e a outro reino do sul, que tinha por capital Jerusalém, que seria o reino de Judá. Então, quando nós falamos da geografia do reino de Israel, falamos sobre o reino do norte. Mas quando nós falamos do povo escolhido de Deus, aí, quando falamos de Israel como o povo escolhido de Deus, falamos da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. E aí falamos de um todo, não só as 10 tribos do reino do norte, mas o todo, né? Junto às duas tribos, as 12 tribos, né? Abrange a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes a frase filhos de Israel é explicitamente usada no versículo falando diretamente sobre os descendentes de Israel, Jacó. Sobre os descendentes de Jacó, né, Israel. Quando o profeta salienta a libertação, está se referindo ao povo judeu em geral. Então, quer dizer, quando ele fala dos filhos de Israel, ele não está falando da geografia do reino do norte, mas ele está falando da descendência de todos os filhos de Jacó, né? Jacó que se tornou Israel. É muito claro isso, né? Quando no capítulo 32 de Gênesis ele encontra com Deus no Val de Jaboque, encontra com o anjo, segura o anjo e não solta o anjo lhe fere a coxa e ele continua segurando, e quando está para amanhecer, o anjo diz para ele que o nome dele não seria mais Jacó, mas seria Israel, né? Então, quando fala dos filhos de Israel ou dos filhos de Jacó, está falando de um todo, está falando do povo escolhido, né? Dos judeus em geral. Obadias fala 3 dias distintos, todos representando violência. O primeiro dia está no versículo 8, fala da época em que Edom será arrasada. O segundo dia, versículos 11 e 14, é o dia da calamidade. Este é o tempo em que Judá sofreu sob as mãos dos edomitas, quando queriam exterminar os filhos de Judá, versículo 14. E o terceiro dia, versículo 15, é o dia do Senhor, relaciona-se com o juízo e destruição de ira de Deus, né? Da ira de Deus. Então, é importante dividir esses 3 dias. O primeiro dia fala da época que Edom será arrasada. O segundo dia fala de quando os edomitas, né, fizeram violência contra Judá. E o terceiro dia fala do dia vindouro, do dia futuro, fala do dia do Senhor, né? É importante saber que a expressão o dia do Senhor, frequentemente usada aqui nos profetas menores, é um período de tempo que começa logo após o arrebatamento da igreja e continua até o estabelecimento do novo céu e nova terra. Então, o dia do Senhor aponta para uma profecia futura, para um termo que nós chamamos de escatologia, que é a respeito dos acontecimentos dos últimos dias.
E o dia do Senhor, né, começa, olha o que o escritor aqui disse, ó, começa logo após o arrebatamento da igreja, né, e continua até o estabelecimento do novo céu e nova terra. Então, para os irmãos que são pré-tribulacionistas, assim como eu, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, né? Então a igreja arrebatada antes da tribulação, o Senhor vem e arrebata os seus escolhidos para os céus, e a terra passará por um período que nós chamamos de, no primeiro momento, tribulação, que são 3 anos e meio, e o segundo momento, grande tribulação, que são mais 3 anos e meio, que completariam o tempo determinado tanto pelo profeta Daniel, quanto no livro de Apocalipse, né? Então, esse período de 7 anos, né? Então, nós acreditamos que o dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja e vai até o novo céu e a nova terra, né? Um ponto que eu sempre gosto de colocar é que quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no derramar do Espírito Santo, o Senhor disse pela boca de Pedro, do apóstolo Pedro, que aquilo que estava acontecendo ali no derramamento do Espírito Santo era o que foi dito pelo profeta Joel, um profeta menor, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então esse termo, os últimos dias, começou lá em Atos, né? Começou após a crucificação, a ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito. Então nós vivemos os últimos dias, né? Nós já vivemos os últimos dias e por conta disso estamos vivendo todo esse processo de cumprimento da palavra de Deus, né? A salvação de Israel se dará durante esse dia. Os salvadores do último versículo do livro são tipos ou precursores do real Salvador, o Messias. Os salvadores fizeram as suas partes em reconquistar porções da terra judaica. Então olha que coisa interessante. O versículo de número 21 de Obadias diz: e levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor, né? Então, a gente precisa pontuar aqui essa ideia dos salvadores, né? Como aqueles que foram salvos, né? Ou seja, aqueles que estão com o Salvador. Esses são o povo de Deus, restabelecidos sobre o Monte Santo, exaltados sobre o Edom e executando julgamento como os representantes de Deus. O ápice da profecia é alcançado na linha final: o reino será do Senhor. O objetivo não é meramente a exaltação de Israel, nem a destruição de Edom. Antes, o objetivo é que todo mundo e toda a humanidade estejam sob o domínio do Deus verdadeiro. Então, ele está falando sobre um Israel que será restabelecido e que junto com o Senhor vai restabelecer governo, vai impor governo, não só sobre Israel no Monte Sião, mas sobre toda a terra, e trará juízo sobre a descendência de Esaú, sobre os edomitas e também sobre todos os inimigos de Deus, né? Então isso aqui é tremendo. O livro de Obadias revela 2 objetivos. O primeiro, anunciar a destruição final de Edom devido à violência e à vingança insaciável contra Israel, o povo de Deus. Reafirmar o triunfo do Monte Sião e do dia do Senhor, quando Israel possuirá a terra de Edom. A cidade invulnerável não será no Monte Seir, mas no Monte Sião. Então, olha isso. A cidade invulnerável, a cidade de Deus, a geografia de Deus não será no Monte Seir, mas no Monte Sião, será em Jerusalém, será no lugar que o Senhor disse. O livro de Obadias não é apenas o menor livro do Antigo Testamento, mas é provavelmente também o de mais longa introdução. Veja a seguir alguns pontos da história de Edom. A história começa com a disputa entre os irmãos gêmeos, Jacó e a mãe Rebeca planejam arrancar de Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis 25 e 27. Então, começa falando sobre
Jacó tomando o direito de primogenitura de Esaú, visto que esse Esaú o havia vendido por um prato de lentilhas, né? E agora, na hora de receber a bênção, na hora de Isaac liberar a bênção, a sua mãe, Rebeca, vai preparar o guisado e vai dá-lo a Jacó para que este possa entrar na presença do seu pai. A inimizade e a amargura de 20 anos diminuíram um pouco quando Jacó teve um encontro com Deus ao voltar de Padã Arã, capítulo 32, capítulo 33 de Gênesis. Sua inimizade tornou-se nacional quando Israel voltou do Egito. Apesar do Senhor ter ordenado a Israel que não se vingasse, Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, Deuteronômio capítulo 2, versículo 5, essa inimizade entre Israel e Edom continuou por 1000 anos, de Moisés a Malaquias, envolvendo brigas, combates sem muita importância. Os edomitas foram condenados por muitos profetas. Então, quer dizer, esse embate constante entre eles dura 1000 anos. Essa briga de irmãos, essa briga de nações dura 1000 anos, ao ponto de quem lê Malaquias capítulo 1, versículo 1 a seguir, quando a palavra do Senhor vem pela boca do profeta Malaquias, e ele diz que o Senhor, ele aborreceu Esaú, mas amou Jacó, né? Então Deus ama Jacó, Jacó é o seu escolhido, demonstra a indiferença que há entre Esaú e Jacó, entre os edomitas e a nação de Israel. Em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 23, o autor apresenta a história de Jesus com registro de intensa inimizade de Herodes, o edomita, que se tinha tornado rei de Israel. Aquela inimizade pode ser notada em diversas gerações da dinastia herodiana. Então, quer dizer, havia essa guerra, né? O próprio Herodes, que era um edomita, fala muito sobre isso, né? Herodes o Grande procurou assassinar Jesus, quer dizer, esse edomita, Herodes o Grande, procurou assassinar Jesus. Herodes Antipas assassinou João Batista, matou a voz que clama no deserto, né? João Batista lhe decapitou, humilhou, procurou matar Jesus cruelmente no julgamento de sua morte. Herodes Agripa I matou Tiago e tentou matar Pedro. Atos capítulo 12. A nação de Edom, Idumeia e Israel extinguiram-se depois da invasão e expurgo romano em 70 depois de Cristo, sendo que os romanos incorporaram na Arábia Pétrea, né? Então, quer dizer, por mais que essa nação ela é extinguida, nós vamos ver a indiferença entre os edomitas e os israelitas. Falando um pouco sobre o autor do livro, né? Obadias, significa servo de Jeová. Anota porque é importante para o seu ensino. Obadias significa servo de Jeová ou servo do Senhor. Era um nome comum no Antigo Testamento. No livro não é mencionado sua genealogia, se sabe muito pouco da família de Obadias. O livro, o seu escrito não menciona, né? Nem outro pormenor a seu respeito. Ou seja, como o livro é um livro muito curto, ele não destaca a genealogia, não destaca muito a respeito da geografia, né? Então a gente sabe muito pouco sobre Obadias. 12 ou 13 pessoas com tal nome são mencionadas na Bíblia, né? Então a gente vai encontrar algumas pessoas importantes com esse nome na Bíblia, inclusive o mordomo de Acabe, né? Sobre o profeta Obadias nada se sabe, exceto que ele estava em Jerusalém na ocasião dos violentos ataques de Edom. Como um servo, ele encobre a sua pessoa para salientar sua mensagem. Então, quer dizer, ele busca o anonimato para trazer visibilidade à sua mensagem. Mas é fato que ele estava em Jerusalém quando Edom atacou a Jerusalém. Talvez esse foi um dos pontos que Deus o fez profetizar sobre os edomitas. Qual é a data que ele profetiza? Dependemos da data desta profecia para sabermos se o Obadias que escreveu este livro é citado noutra parte do Antigo Testamento.
Como nenhum rei é mencionado, não sabemos com certeza a data que foi escrito. A única alusão histórica diz respeito a uma ocasião em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo tomaram parte da divisão dos despojos. Não fica claro, porém, qual invasão Obadias tinha em mente. Houve 5 invasões de monta contra a cidade santa durante os tempos do Antigo Testamento. A de Cisag, rei do Egito, a dos filisteus e árabes, a do rei Joás de Israel no reinado de Amazias, a de Senaqueribe, rei da Assíria no reinado de Ezequias, a dos babilônios entre 605 e 586. Acredita-se que Obadias tenha profetizado em conexão com a 2ª ou a 5ª invasão. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor parece a menos provável, porque não há nenhum início no livro da destruição completa de Jerusalém ou da deportação de seus habitantes. Os profetas que se referem à destruição de Jerusalém identificam sempre o inimigo como sendo Nabucodonosor, né? Então, a gente não sabe qual invasão que Obadias cita, né, realmente, mas é provável que não seja a invasão de Babilônia, porque certamente ele pontuaria, visto que Jerusalém foi destruída e que levaram cativos para a Babilônia, né? Sua posição geográfica, Edom ficava na cadeia de montanhas e nos planaltos do Monte Seir, a sudeste de Judá, além do Mar Morto. Seu território estendia-se desde Moabe, no rio Arnon, até o Golfo de Acaba, distante cerca de 160 quilômetros, com Sela ou com Petra no meio. Após o cativeiro de Judá em 586 a.C., Edom tomou o sul da terra dos judeus, fazendo de Hebron sua cidade principal. Cenário histórico religioso. Esse cenário encontra-se registrado em 2 Reis 8, do 16 ao 22, e em 2 Crônicas 21, do 5 ao 20. Em 845 a.C., Judá estava sob o governo de Jeorão e o rei Minco, que juntamente com a íncua rainha Atália, permitiu o culto a Baal, que tinha sido reproduzido por Acabe e Jezabel em Israel cerca de 25 anos antes, razão pela qual o Senhor permitiu a invasão estrangeira para punir Judá. Elias e Eliseu foram contemporâneos de Obadias no Reino do Norte. Então, Obadias foi contemporâneo de Elias e de Eliseu. O ministério de Obadias passa-se no reino de Judá, ali em Jerusalém, enquanto Elias e Eliseu têm o seu ministério no reino do norte, que seria o reino de Israel. O cenário histórico religioso, né, demonstra uma instabilidade espiritual, cultos a Baal, né, a nação se afastando-se de Deus, né, e devolvendo a cultura de culto que Acabe e Jezabel impôs sobre Israel, né? Então a gente data aí por volta de 845 a.C. e o fundo histórico fala sobre as dificuldades entre Edom, os descendentes de Esaú, e Israel, os descendentes de Jacó. Já existiam há muito tempo, desde os dias de Moisés, quando ele pediu permissão para passar o território de Edom e lhe foi negado, Números 20, 14 ao 21. Então, ele fala muito sobre essa dissensão que é desde os primórdios da terra, desde o período de Moisés, desde a dissensão entre Israel, entre Jacó e o seu irmão Esaú, e ele vai falar muito, né, sobre esse ambiente conturbado que essas duas nações viviam. Pergunta: como eram os edomitas? Era um povo orgulhoso, conhecido pela sua sabedoria e força. As escarpadas montanhas em que viviam davam-lhes isolamento e proteção natural, e os verdejantes planaltos proporcionavam viçosos pastos aos seus rebanhos. Então, olha, eles eram soberbos porque se achavam mais fortes, se achavam mais sábios, e eles tinham uma proteção natural, porque habitavam nas montanhas e dificultava a invasão dos inimigos, ao mesmo tempo que os pastos verdejantes facilitavam a criação do rebanho, né, dos animais. Sela, ou Petra no grego, é uma das cidades mais coloridas da terra, erguida sobre
arenito, é quase invulnerável. Tem poucas entradas. A principal é Sic, um estreito desfiladeiro de quase 2 quilômetros. No tempo dos nabateus, essa cidade tornou-se um centro das caravanas, desenvolvendo um comércio em 4 direções. Sobreviveu como um grande centro até 630 d.C., quando foi devastada pelos árabes muçulmanos. Ficou perdida para o mundo ocidental até ser redescoberta em 1812. Então essa cidade tão importante para os edomitas era também um centro comercial, né? Um centro comercial, uma cidade populosa, né? Que tinha, para que você tenha uma ideia, um estreito desfiladeiro de cerca de 2 quilômetros. Uma cidade muito protegida. A terra de Edom, ou a terra de Esaú, a palavra significa vermelho, era uma série de penhascos ao sudeste. A referência é: ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, Obadias, versículo 3, está falando da região de Petra, né? Então, literalmente, os edomitas, ou Edom, eram os vermelhos, né? Principal estratégia dos edomitas: entre penhascos de cor vermelha, eles combatiam seus protegidos pelas grandes rochas próprias da região. Porém, a mensagem que o Senhor Deus entrega a este povo diz com clareza que nada adiantará. E essa proteção natural, pois quem comanda o ataque contra eles é o Senhor dos Exércitos. Então, por mais que eles estejam protegidos por uma proteção natural de montanhas vermelhas, nenhuma dessa proteção vai adiantar, porque quem vai atacá-los, quem vai fazer juízo contra eles é o Senhor. Características especiais para a gente terminar aqui. 4 aspectos básicos caracterizam a profecia de Obadias. É o livro mais breve do Antigo Testamento. É um dos 3 profetas vocacionados por Deus a dirigirem a sua mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia. Os outros 2 é Jonas e Naum. Então, primeira coisa, é o livro mais curto do Antigo Testamento, né? É muito breve, apenas um capítulo, apenas 21 versículos. O profeta, assim como Jonas e Naum, ele dirige praticamente toda a sua profecia a uma nação gentia, aqui os edomitas, né? 3, há muita semelhança entre Obadias e Jeremias, né? 4, o livro não é citado no Novo Testamento. Então, nós não vamos ver nenhum escritor do Novo Testamento citando textos de Obadias, né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, embora o Novo Testamento não se refira diretamente a Obadias, a inimizade tradicional entre Esaú e Jacó, que subjaz a esse livro, também é mencionada no Novo Testamento. Paulo se refere à inimizade entre Esaú e Jacó em Romanos 9, do versículo 10 ao 13, mas passa a lembrar da mensagem de esperança que Deus nos dá: todos os que se arrependerem dos seus pecados, tanto judeus quanto gentios, a invocarem o nome do Senhor, então sereis salvos. Então, apesar de não citar o texto de Obadias, Paulo faz menção a essa disputa, a essa rivalidade, a esta guerra que havia entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, né? Entre os edomitas e os israelitas. Então, não há citação no Novo Testamento, mas Paulo fala desse embate tão tratado aqui por Obadias. Então, o livro é um livro pequeno mesmo, é um livro de apenas 21 versículos, por isso a aula ela é um pouco menor, mas eu gostaria que você escrevesse, gravasse isso por ser muito importante. Então, primeira coisa que você precisa escrever, o objetivo que ele profetiza. Profetiza juízo sobre os edomitas. Segundo objetivo, ele profetiza livramento sobre Israel. Nós precisamos entender que Obadias, a palavra-chave fala do dia do Senhor, o dia do Senhor, e o dia do Senhor fala de um período que vai do arrebatamento da igreja até o novo céu e uma nova terra. Nós precisamos entender que Obadias tem uma visão panorâmica e ela se divide em 2 seções. Do versículo 1 ao versículo 14, ele trata exclusivamente do juízo de Deus sobre Edom, e do versículo 15 ao versículo 21, ele trata tanto do juízo sobre Edom,
mas também juntamente com as nações inimigas de Deus, inimigas de Israel, ao passo que o povo escolhido receberia livramento e seria salvo e triunfaria, né? Então, nós vemos que o tema do livro é muito claro sobre o juízo de Edom, né? O juízo de Edom, e nós vimos também que ele afirma tanto a destruição de Edom, quanto reafirma o triunfo no Monte Sião, no dia do Senhor, né? Quando os salvadores, fazendo uma alusão de um restabelecimento de uma Israel que reconhece o Messias, né? Que recebe o Messias e que julgaria tanto os edomitas quanto todos os inimigos de Israel. Demonstra todo o juízo que há, toda a rivalidade que há, desde Jacó e Esaú, até aquele período entre os edomitas e Israel. A prova disso é que no Novo Testamento, Herodes é descendente de Edom, e tanto Herodes o Grande, tanto Herodes Antipas, né, ou Herodes Agripa I, vão perseguir a Jesus quando criança, vão matar João Batista, vão perseguir a Jesus já adulto, vão depois matar a Tiago, vão querer matar a Pedro, o que demonstra essa rivalidade contínua entre os edomitas e entre Israel, ok? Então, eu espero que a gente pôde ser preciso aqui no estudo e que você possa desfrutar dele e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, nos chame aqui, tá bom? Vamos orar para terminar. Senhor Deus de Abraão, nós te agradecemos por essa aula, que ela seja produtiva e abençoada e que possa cumprir sobre a vida dos teus filhos tua promessa, tua obra, liberando sobre eles a tua bênção, dando para eles sabedoria, graça e entendimento, em nome de Jesus. Deus abençoe você, fique com Deus, te aguardo para a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau.